Crítica 82, O Agente Secreto. Agente Secreto. Agente Secreto, cara, é o filme brasileiro aí que tá com o nome no topo das cabeças hoje em dia. Ano passado tava Ainda Estou Aqui, mas esse ano é O Agente Secreto. Então o mundo tá conhecendo histórias brasileiras. Tá aqui, ó, o filme é de 2025, mas olha o tempo de duração. Não é brincadeira não, é 2 horas e 38 minutos. Isso mesmo, quase 3 horas de filme. 2 horas e 40 de filme aqui, o negócio é tenso. Mas ele é legal, ele tem várias partes que separam o filme. O filme ele é feito em parceria com vários países, ó. Brasil, França, Países Baixos e Alemanha. Aqui ele mostra, basicamente, é como viver sem poder ser quem você é. Essa é meio que a temática do filme. É como você consegue viver numa sociedade ou em um lugar onde você não pode ser quem você nasceu, quem você é. Você tem que ser um agente secreto, sabe? Você tem que viver agindo secretamente. Esse é o lance do filme. Aqui ele tem a banalização da morte também, mas é uma banalização comum dos anos 80, infelizmente isso é uma verdade. E aí aqui nesse filme acontece também, né, de uma forma às vezes banalizada até, né? E mostra também aquele gosto popular pelo bizarro, que, acredite se quiser, não é coisa dos anos 70, continua sendo hoje. É aquilo que a gente falou outro dia aí, né? Às vezes a pessoa tá caída ali porque aconteceu um acidente de moto, você vê um monte de gente filmando. Pergunta pra esses caras que estão filmando se algum desses que estão com o celular na mão ligou pra ambulância. Ninguém. Tá todo mundo querendo filmar, não tá querendo ninguém ajudar, entendeu? Então é todo mundo pelo, né, aquele gosto do bizarro. Na época, como o filme mostra histórias de 1977, não tinha celular, mas o bizarro tá lá. Vamos lá, então o Wagner Moura, ele interpreta vários papéis nesse filme, o que tá colocando ele também com uma possibilidade de concorrer ao Oscar de melhor ator. Ele, né, isso é muito, muito legal e você vê que ele muda completamente o papel pro outro. Você fala, meu, sem precisar mudar de roupa, sem precisar mudar de nada, só, meu, é fisionomia, é mudar o chip que ele tem na cabeça, cara. Esse ator é muito bom mesmo. Então também mostra o ofício do pesquisador, mostra o ofício do projecionista, né? Projecionista, para quem não sabe o que é projecionista e confunde com projetista. O projecionista é o cara que trabalha na projeção do cinema, né? O filme ele é muito voltado para o cinema, ele tem muito... É esquisito falar isso, né? O filme é voltado para o cinema. Mas assim, o filme ele tem o cinema como meio que um pano de fundo, uma linha que une tudo. O cinema mesmo. A estrutura de cinema, né? O telão, as cadeiras, a projeção, né? Enfim, os funcionários. A estrutura do cinema é que molda o filme. O filme passa tudo por ali, entende? Então o cinema ele é muito importante nesse filme. Ficou esquisito a frase, né? O cinema é muito importante nesse filme. Mas enfim, vocês entenderam. A ideia dessa metalinguagem do cinema é muito bacana também, né? A ambientação é no final dos anos 70, em Recife, né? Tem muitas histórias paralelas, mas todos agindo secretamente. Então tem aqui, vamos falar aqui do grandioso Kleber Mendonça Filho, diretor e roteirista desse filme aí. Ele nasceu em Recife, logo sabe tudo lá da cidade, nasceu em 68, estudou jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, foi crítico de cinema e jornalista, também foi responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, durante 18 anos, e atualmente é diretor artístico da Janela Internacional de Cinema no Recife e curador-chefe de cinema do Instituto Moreira Salles. Seu primeiro longa de ficção venceu o prêmio da crítica no Festival de Roterdã, cara. Realizou em seguida Aquários, que também foi um sucesso tremendo lá em 2016, exibido no Festival de Cannes, e claro, o inesquecível Bacurau, de 2019, dirigido por co-dirigido, né, por Juliano Dornelles, e que ganhou o prêmio de júri do Cannes, né, e o documentário Retratos Fantasmas de 2023. Esses aqui eu não vi, mas o Bacurau, claro, é um clássico, né, e sobre pancadaria, sobre tiroteio, sobre situações bem estranhas, ele sabe fazer, tá aí, ó, tá aí. Meu, essa aqui é a primeira cena do filme, tá aí, primeira cena do filme, também a capa do filme, né, em muitos lugares você vê essa imagem como capa do filme, onde mostra o Armando chegando lá com seu fusquinha amarelo, pá, e tá beleza, tá ali de boa, ele tem um objetivo ali,
de ver o filho, tá de boa, tá tudo certo. Primeira parte do filme mostra ele se apresentando. Vocês vão ver, a gente vai falando sobre isso aqui, ó. Então você vê cada coisa acontecendo, que logo no começo você já fala, mano, esse filme é absurdo. Você, né? São 5 minutos, 3 minutinhos esse filme, essa cena. 3 a 5 minutos esse filme, essa cena. Que você fala, mano, esse filme vai ser absurdo. Você já sabe que esse filme vai ser absurdo por causa dessa cena. Beleza. Aí beleza. Wagner Moura, ele tá interpretando o Armando ou o Marcelo, enfim, os nomes tem que mudar porque é secreto, agente secreto, beleza? Muito bem, tá aqui, ó. Aqui os prêmios que ele já ganhou, ó. Festival de Cannes, melhor ator, melhor diretor e melhor ator. E melhor filme. Federação Internacional de Críticos de Cinema. Isso aí. Muito bem. Então, um filme que já tá premiado. Olha só quem tá aqui, ó. Ó, existe um refúgio para quem está vivendo secretamente. Existe um refúgio para quem está vivendo secretamente. Né? A Tânia Maria aqui, ela é a dona da pensão, cara. Dona da pensão, né? Ela manda muito bem aqui, né? Tá fazendo um papelzão aqui muito legal aqui. E aqui tem vários aqui, todos eles têm suas identidades escondidas, todos eles moram nesse mesmo condomínio aí, né? Tá rolando aí um, né? Eles se conhecem, mas não se conhecem, porque você sabe o nome deles, mas sabe o nome de quem, né? O nome que ele disse que tem, mas ninguém sabe nada de ninguém, entende? Tá todo mundo vivendo secretamente. Muita gente vê esse filme pensando no nome do James Bond. Agente secreto já pensa, James Bond, James Bond. Mas não, aqui o agente secreto, cara, ele é qualquer um. Porque você vai agir secretamente. Você tem que agir secretamente, senão você morre. Aqui normalmente são perseguidos políticos, são perseguidos de qualquer coisa, entende? Pessoas que são perseguidas, elas são refugiadas de algum jeito, eles precisam se esconder. E aí precisa de ter organizações para proteger esse pessoal. É como se fosse uma organização que protege aquela turma. Proteção para testemunha é praticamente algo parecido, né? Porque toda vez que alguém, né, uma proteção para testemunha, por exemplo, uma organização de proteção para testemunha, quando alguém sabe alguma coisa e que precisa participar dessa proteção de testemunha, eles têm que mudar de nome, têm que agir secretamente, têm que mudar de país, cidade, porque senão o pessoal vai perseguir até o fim, entendeu? E é o que acontece com todos esses aqui, cada um a seu critério, com os seus problemas, enfim, são vários coadjuvantes, mas todos eles muito importantes. É outra coisa muito peculiar do Kleber Mendonça, que, meu, não deixa ninguém à toa, cara. Todo mundo aí tem uma interpretação, tem um motivo, tem um quê. A direção desse filme não foi fácil. O filme ele é muito bem dirigido, ele é muito difícil de ser dirigido, porque ele tem muitas coisas, muitas nuances para se cuidar, né? Entre elas, por exemplo, essa questão de número de personagens, né? Que tem que ser administrado. E além disso, a ambientação totalmente colocada nos anos 70, né? A direção de arte também com esse cuidado também. Aí, claro, para isso acontecer, precisa ter uma organização que ajuda na vida secreta, porque senão não dá, né? Alguém para tirar passaporte, alguém para fazer uns negócios, alguém para encontrar casa, comida, emprego, enfim, qualquer coisa. E a Maria Fernanda Cândido, ela interpreta a Elsa, que é uma das responsáveis por essa organização. Muito bem, e aí, cara, aí é que tá, é muito louco. A história do passado que se mistura com o presente. Então, esse lance de você tá preso num lugar, você tá preso dentro do seu próprio país, você não poder falar, não poder agir, não poder se manifestar, senão tem um monte de gente te perseguindo. Isso lembra muito um sistema de repressão, né? Muito interessante isso, é muito louco. E claro, tem aqui, ó, violência pesada caçando as pessoas, cara. Tem um monte de gente caçando pessoas. E isso se mistura com o cotidiano do Recife, né? Que parece que segue normalmente. O cotidiano recifense, cara, com o humor, com a carismática, com a sensualidade do recifense, né? Tudo em parte, tudo em ordem, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo funcionando bem. E claro, né? Eu tive que colocar aqui a foto do cinema, né? Porque realmente é uma história fortemente ligada ao cinema. Você pode ver aqui no cinema, ó, o Cinema São Luís, a profecia rolando ali, King Kong, como que era essa praça, né, aqui do Cinema São Luís. Muito bom, muito bom, muito bom. São imagens, essa imagem aqui acho que foi tirada do trailer. Exatamente. Muito bem. Outro detalhe é o seguinte, importante aqui é falar dos atos. Mostrando o cinema aqui, eu mostro para você também os atos. Lembrando, o começo do filme mostra essa ambientação de se reunir, de conhecer o povo, conhecer quem está refugiado, o que está fazendo, os nomes, se bem que você pode acreditar ou não em qualquer um deles, porque todo mundo pode estar mentindo, beleza. A segunda parte do filme já mostra como que essa organização se monta,
para se preparar para tentar fazer com que as pessoas fujam, tal. Mas a terceira parte do filme, que é mais ou menos ali os 15 minutos finais, pelo amor de Deus, bicho, é muito louco. Detalhe, no meio ali, enquanto mostra a organização, mostra também o dia a dia da cidade de Recife ali, cara. Mostra o dia a dia recifense, o dia a dia, né? As histórias estranhas, as histórias bizarras que todo mundo gosta de ler nos jornais, as histórias que eles gostam de contar, né? Então tudo isso é colocado dentro do filme. Então o filme ele é muito rico, cheio de coisa, com tantas possibilidades e tantas nuances que é muito difícil deixar isso de uma forma tão clara e tão bem conectada como o Kleber Mendonça fez, e eu acho que isso dá chance sim dele concorrer a melhor filme, porque ele é muito bem dirigido, sem dúvida nenhuma. A ambientação, o lugar, né? O único que tá com roupa de 2025 aí é o Kleber Mendonça. Tá aí, o Kleber Mendonça e o Wagner Moura. Kleber Mendonça e o Wagner Moura. Tá aí. E claro, tem a homenagem ao Udo Kier, né? O Udo Kier, ele faleceu agora em novembro, né? Faleceu agora. Né, há pouco tempo. E esse cara participou também do filme Bacurau, o filme do Kleber Mendonça. Os dois filmes que esse cara fez aqui no Brasil foram os dois filmes do Kleber Mendonça. Esse cara é conhecido, né? Ele já fez o Blade, e todo mundo conhece ele porque ele tem essa cara de vilão. O Udo Kier, aqui ele interpreta o Hans. Hans, no filme, se liga, a história do Hans, cara, é muito louca. Porque o Hans, ele faz o papel, assim, de um judeu. Ele se finge nazista, porque ele é um alemão. Ele é um alemão, mas ele é judeu. E aí ele se finge nazista porque assim ele consegue, ou seja, consegue sobreviver num ambiente que seria tóxico se ele dissesse quem ele realmente era. Ou seja, é mais um cara vivendo secretamente, né? Porque no filme só tem isso, só tem agentes secretos. Todo mundo vive secretamente. A gente encontrou o roteiro, cara. O roteiro real, certo? Pós-fácil de Wagner Moura, né? Um roteiro de Kleber Mendonça Filho. Olha só, cara, encontramos um roteiro, bicho, o livro, com os storyboards e tudo mais. Se liga nisso, cara. O texto, ó, Marcelo, alguém ligou pra mim? Aí o Alexandre, não. Aí o cara tira o papel dobrado do bolso e entrega pra Marcelo. Aí o Alexandre, olha ele. Então, Marcelo pega o papel. Se liga, é o roteiro direitinho do filme Agente Secreto. Pô, isso é muito legal, né, cara? Então, se você tiver interessado em ter o roteiro do Agente Secreto também contigo, basta, seleciona ali, ó, marca esse QR Code, ele vai direto no link da Amazon. Chegando no link da Amazon, você já pode adquirir esse roteiro do Agente Secreto pra você. Pô, isso aí, ninguém da sua turma vai ter, bicho. É isso aí, comprando, claro, você ajuda o canal indiretamente. É isso aí, muito bem, turma. Então vamos agora fazer o resumo. O Agente Secreto é um novo filme de Kleber Mendonça Filho, que traz o ator Wagner Moura no papel de Armando ou de Marcelo. Enfim, o protagonista está fugindo de uma perseguição e por isso deve viver uma vida secretamente nova. Para isso, ele conta com a ajuda da equipe da Elsa, interpretada pela Maria Fernanda Cândido, que tem uma organização de apoio a refugiados políticos, criando uma mega estrutura independente que modifica documentos, arruma novos empregos e moradia para cada refugiado. A trama acontece em Recife, de 1977, e boa parte da história é contada dentro do cinema, literalmente, mostrando o ofício do projecionista na época dos rolos de filme, criando essa metalinguagem na obra. Apesar do nome do filme nos fazer lembrar do britânico James Bond em 007, sugiro que você não se deixe enganar. O nome Agente Secreto está relacionado ao fato de praticamente todos os personagens estarem vivendo papel duplo, porque todos estão refugiados por algum motivo particular. O filme é um longo flashback que se relaciona com o presente de uma forma bem peculiar, que só foi possível pela genialidade da dupla Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho. A trama da perseguição se mistura com a cultura regional do Recife, permitindo que o espectador conheça um pouco mais da história do Brasil e conhecendo a história da sociedade recifense do final dos anos 1970. O filme tem 2 horas e 40, com divisões claras de ato, onde se pode identificar a organização de apoio aos refugiados no início, enquanto no meio a cultura local se mistura com os motivos de perseguição, e finaliza de modo bem eletrizante, mas permite que se faça uma pausa reflexiva antes de concluir a obra. O filme está sendo premiado e tem sido cotado para representar o Brasil no Oscar de 2026. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende, e a gente se vê nas salas do cinema.